O Catar, uma pequena nação na Península Arábica, tem ganhado cada vez mais destaque no cenário mundial. Com uma rica história, uma economia florescente e um papel crescente em eventos esportivos globais, este país possui características únicas que o tornam fascinante. Em meio às dunas do deserto e às águas cristalinas do Golfo Pérsico, o Catar se destaca tanto por suas tradições milenares quanto por seu desenvolvimento urbano acelerado. Doha, sua capital, é um exemplo vibrante de modernidade e cultura, mesclando arranha-céus futuristas com o charme dos mercados tradicionais. No vídeo de hoje, vamos explorar 12 fatos incríveis sobre esse país. Falaremos desde sua geografia até sua gastronomia, passando pela história, economia, vida cotidiana e muito mais. Prepare-se para descobrir como o Catar se transformou de um humilde assentamento pesqueiro em um dos países mais ricos e dinâmicos do mundo. Então, seja bem-vindo a uma jornada pelo Catar, um verdadeiro tesouro do Oriente Médio. Número 1. Localização geográfica e clima. O Catar está localizado na Península Arábica, ocupando uma pequena península que se projeta no Golfo Pérsico. Faz fronteira ao sul com a Arábia Saudita e está cercado pelo mar em todas as outras direções. Com uma área de aproximadamente 11.600 km², é um dos menores países do Oriente Médio. A geografia do Catar é predominantemente desértica, com vastas extensões de dunas de areia e um terreno plano, mas possui também algumas elevações rochosas. O clima do Catar é caracterizado por ser árido, com verões extremamente quentes e invernos amenos. Durante os meses de verão, de junho a setembro, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius, tornando a vida ao ar livre bastante desafiadora. O inverno, que vai de dezembro a fevereiro, traz temperaturas mais agradáveis, variando entre 14 e 24 graus Celsius. A precipitação é escassa e irregular, com a maior parte das chuvas ocorrendo entre novembro e março. A localização geográfica e o clima têm um impacto significativo na vida diária e na arquitetura do país, que inclui construções projetadas para lidar com o calor intenso e a escassez de água. Número 2. História e formação do Catar. A história do Catar remonta a milhares de anos, com vestígios arqueológicos indicando a presença humana desde a Idade da Pedra. Ao longo dos séculos, a região foi habitada por várias tribos nômades e serviu como um importante ponto de comércio para civilizações antigas. Durante a Idade Média, o Catar foi influenciado por potências regionais, como o Império Sassânida e o Califado Abássida, que ajudaram a moldar sua cultura e sociedade. No século XVIII, a família Al Thani começou a emergir como a liderança dominante no Catar, estabelecendo uma dinastia que continua até hoje. Em 1868, o Catar assinou um tratado com o Império Britânico, tornando-se um protetorado britânico, o que garantiu uma certa estabilidade e proteção contra ameaças externas. Esta relação com os britânicos durou até 1971, quando o Catar declarou sua independência e iniciou um processo de modernização e desenvolvimento acelerado. Desde a descoberta de vastas reservas de petróleo e gás natural na década de 1940, o Catar experimentou uma transformação econômica radical. De uma economia baseada na pesca e na extração de pérolas, o país se tornou uma das nações mais ricas do mundo, investindo pesadamente em infraestrutura, educação e saúde, preparando-se para um futuro próspero e sustentável. Número 3. País mais urbanizado do mundo. O Catar se destaca como o país mais urbanizado do mundo, com mais de 99% de sua população vivendo em áreas urbanas. Esse nível extraordinário de urbanização é resultado de décadas de investimentos maciços em infraestrutura e planejamento urbano. Doha, a capital, exemplifica essa urbanização intensa com sua impressionante linha do horizonte repleta de arranha-céus, modernos complexos residenciais e comerciais e uma rede de transporte público eficiente. Desde a descoberta do petróleo e do gás natural, o Catar canalizou seus recursos para transformar suas cidades em centros de inovação
e desenvolvimento. Projetos ambiciosos, como a The Pearl Qatar, uma ilha artificial que abriga luxuosos apartamentos, marinas e áreas comerciais, mostram a dedicação do país em criar espaços urbanos de alta qualidade. Além disso, o desenvolvimento sustentável é uma prioridade, com várias iniciativas focadas em construção ecológica e eficiência energética. A urbanização também trouxe desafios, como a necessidade de gestão de recursos naturais, infraestrutura de transporte e serviços públicos. No entanto, o governo do Catar tem enfrentado esses desafios através de políticas inovadoras e investimentos contínuos, garantindo que as áreas urbanas permaneçam habitáveis e eficientes. Essa urbanização rápida e planejada fez do Catar um exemplo notável de como um país pode evoluir em pouco tempo. Número 4. Doha e outras cidades importantes. Doha, a capital do Catar, é o coração pulsante do país. Com uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes, a cidade é um centro de negócios, cultura e inovação. Doha é conhecida por sua arquitetura moderna e futurista, incluindo marcos icônicos como o Museu de Arte Islâmica, projetado pelo renomado arquiteto Io Ming-pei, e a Torre Áspire, a estrutura mais alta do Catar. A cidade também abriga o Souk Waqif, um mercado tradicional onde visitantes podem encontrar especiarias, artesanatos e desfrutar da culinária local. Além de Doha, outras cidades importantes no Catar incluem Al Rayyan, uma cidade que serve como um centro cultural e educacional, abrigando a Qatar Foundation e várias universidades de renome internacional. Al Wakra, localizada ao sul de Doha, é uma cidade em crescimento conhecida por suas belas praias e um novo estádio construído para a Copa do Mundo de 2022. Mesaieed é uma cidade industrial ao sul, vital para a economia do país devido à sua refinaria de petróleo e instalações de gás natural. A urbanização do Catar não se limita às suas grandes cidades. Projetos como Lusail City, uma nova cidade planejada ao norte de Doha, exemplificam a ambição do Catar de expandir sua infraestrutura urbana. Lusail está sendo desenvolvida para acomodar mais de 200 mil residentes e incluirá áreas residenciais, comerciais, de lazer e uma marina. Este projeto reflete a visão do Catar para o futuro, combinando inovação, sustentabilidade e qualidade de vida. Essas cidades e projetos destacam o compromisso do Catar com o desenvolvimento urbano e a criação de ambientes vibrantes e modernos para seus habitantes e visitantes. Número 5. Evolução da economia do Catar. A economia do Catar passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, impulsionada principalmente pelas vastas reservas de petróleo e gás natural. Antes da descoberta desses recursos, a economia do país dependia da pesca e da extração de pérolas. A descoberta de petróleo na década de 1940 e posteriormente de gás natural mudou drasticamente o cenário econômico do Catar. O Catar possui uma das maiores reservas de gás natural do mundo e é o maior exportador de gás natural liquefeito, também conhecido pela sigla GNL. Esse setor tornou-se a principal fonte de receita do país, permitindo investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outros setores vitais. A Qatar Energy, empresa estatal, desempenha um papel central na exploração e produção desses recursos. Para diversificar sua economia e reduzir a dependência dos hidrocarbonetos, o Catar implementou a Visão Nacional 2030, um plano estratégico que visa desenvolver setores como turismo, finanças, educação e tecnologia. O país também investiu em projetos de infraestrutura de grande escala, incluindo a construção de estádios, estradas, aeroportos e a modernização do porto de Hamad. Além disso, o Catar estabeleceu zonas econômicas especiais para atrair investimentos estrangeiros e fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas. A economia do Catar também se beneficia de um setor bancário robusto e de uma bolsa de valores em crescimento. O Fundo Soberano do Catar, o Qatar Investment Authority, gerencia os lucros gerados pelo petróleo e gás,
investindo globalmente em diversos setores para garantir a estabilidade econômica a longo prazo. Número 6. Esportes e eventos internacionais. A Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, foi um marco significativo na história do país. Foi a primeira vez que o torneio aconteceu no Oriente Médio, refletindo o esforço do Catar para se posicionar como um centro global de eventos esportivos. A preparação para o evento envolveu investimentos massivos em infraestrutura, incluindo a construção de novos estádios, melhorias no transporte público e desenvolvimento urbano. O Catar construiu 8 estádios novos ou renovados especificamente para a Copa do Mundo, todos equipados com tecnologias avançadas de resfriamento para combater o calor extremo do verão. Entre os mais notáveis estádios estão o Estádio Internacional Khalifa, o Estádio Al Janoub e o Estádio Lusail, que sediou a final do torneio. Esses estádios foram projetados com foco na sustentabilidade, utilizando materiais reciclados e eficientes em termos energéticos. Além dos preparativos físicos, o evento também proporcionou um impulso significativo para a economia e a imagem internacional do Catar. A Copa do Mundo atraiu milhões de visitantes e espectadores globais, aumentando a visibilidade do país e promovendo o turismo e a hospitalidade locais. O torneio também incentivou o desenvolvimento do futebol no país, com programas de treinamento e investimentos em academias de futebol. A realização bem-sucedida da Copa do Mundo de 2022 demonstrou a capacidade do Catar de organizar eventos internacionais de grande escala e reforçou seu papel como um importante centro esportivo global. Além do futebol, o Catar continua a sediar uma variedade de eventos esportivos internacionais, incluindo torneios de tênis, golfe e atletismo, consolidando ainda mais sua reputação no cenário esportivo mundial. Número 7. Sistema político e governo. O Catar é uma monarquia absoluta, governada pela família Al Thani desde o século XIX. O emir, que é o chefe de Estado, detém um poder significativo e exerce autoridade sobre todos os aspectos do governo. O atual emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, assumiu o poder em 2013, sucedendo seu pai, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. O governo do Catar é composto pelo Conselho de Ministros, que é nomeado pelo emir, e inclui vários ministérios responsáveis por diferentes setores, como economia, saúde, educação e infraestrutura. Embora o Catar seja uma monarquia absoluta, houve esforços para modernizar a governança e incluir aspectos de participação popular. Em 2003, o país adotou uma nova constituição que prevê um conselho consultivo, o Majlis Al-Shura, composto por 45 membros, dos quais 30 são eleitos por voto popular e 15 são nomeados pelo emir. O sistema judicial do Catar é baseado na Sharia, que é lei islâmica, e em leis civis codificadas. O poder judiciário é independente, mas o emir tem a autoridade final em questões judiciais. O Catar também desempenha um papel ativo na diplomacia internacional, sendo membro de várias organizações, incluindo a Liga Árabe, as Nações Unidas e o Conselho de Cooperação do Golfo. O país tem buscado mediar conflitos regionais e internacionais, fortalecendo sua posição como um ator influente no cenário global. Número 8. A vida no Catar. A vida no Catar combina elementos da tradição islâmica com o modernismo de um país em rápido desenvolvimento. A população é composta majoritariamente por imigrantes, que representam cerca de 88% dos habitantes, com a maioria vindo da Ásia, África e outras partes do Oriente Médio. Esse ambiente multicultural influencia diversos aspectos da vida cotidiana no Catar. Os residentes desfrutam de um alto padrão de vida, beneficiando-se de serviços públicos de qualidade, incluindo saúde e educação gratuitas para cidadãos cataris. O país possui hospitais bem equipados e um sistema educacional robusto, com várias universidades internacionais estabelecendo campi em Doha. A segurança é alta e a taxa de criminalidade é baixa, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar. O custo de vida pode ser elevado, especialmente em termos de habitação e educação privada.
No entanto, os salários também tendem a ser competitivos, atraindo muitos profissionais qualificados. A infraestrutura moderna, incluindo shopping centers, restaurantes e opções de entretenimento, oferece uma ampla gama de atividades para os residentes. Praias, parques e eventos culturais são populares entre as famílias e indivíduos. A vida social é influenciada pela cultura islâmica, com regras que refletem os valores tradicionais. O consumo de álcool é restrito a certos locais e o código de vestimenta tende a ser conservador, especialmente em espaços públicos. Contudo, o Catar é relativamente liberal em comparação com alguns de seus vizinhos, com uma atmosfera mais aberta e inclusiva para imigrantes. A vida no Catar está em constante evolução, com o país se esforçando para equilibrar a modernidade e o desenvolvimento econômico com suas ricas tradições culturais e religiosas. Número 9. Cultura e tradições. A cultura e as tradições do Catar são profundamente enraizadas na herança islâmica e nas práticas beduínas. A hospitalidade é uma característica marcante da sociedade catariana, refletida no costume de oferecer café árabe e tâmaras aos visitantes. As majlis, reuniões sociais em que se discutem assuntos diversos, são uma prática comum e fundamental para a vida social e política do país. A música e a dança tradicionais, como o Arda, desempenham um papel significativo nas celebrações e festividades. O Arda é uma dança de espada realizada por homens, acompanhada por tambores e poesia cantada. As artes também são valorizadas, com o Museu de Arte Islâmica em Doha, abrigando uma vasta coleção de artefatos que ilustram a rica história cultural da região. O vestuário tradicional é outra expressão importante da cultura catari. Os homens geralmente vestem a tobe, uma túnica branca longa, enquanto as mulheres usam o abaya, uma vestimenta preta que cobre o corpo, muitas vezes acompanhada pelo hijab ou niqab. As tradições cataris também se refletem na arquitetura, com edifícios modernos incorporando elementos de design islâmico e beduíno. O uso de mashrabia, que são as janelas de treliça, e pátios internos, são exemplos de como o passado é integrado ao presente. Os festivais religiosos, como o Ramadã e o Eid, são observados com grande reverência, envolvendo jejum, orações e celebrações comunitárias. Número 10. Religião predominante. A religião predominante no Catar é o Islã, com a maioria da população aderindo ao islamismo sunita. A fé islâmica desempenha um papel central na vida cotidiana, influenciando leis, costumes e práticas sociais. As mesquitas são comuns e desempenham um papel vital na comunidade, com chamadas para orações 5 vezes ao dia. O país também celebra feriados islâmicos importantes, como o Ramadã e o Eid al-Fitr, com grande fervor. Embora o Catar seja uma sociedade islâmica, há uma certa tolerância religiosa, permitindo que expatriados pratiquem suas religiões em locais designados. Número 11. Gastronomia e culinária. A culinária catariana reflete uma rica mistura de influências árabes, indianas e persas. Os pratos típicos incluem o matbous, um prato de arroz temperado com especiarias e carne, geralmente frango, cordeiro ou peixe. Outra iguaria popular é o haris, feito de trigo e carne cozidos lentamente. A culinária do Catar também destaca o uso de tâmaras, frutos do mar frescos e pão árabe. As refeições são frequentemente acompanhadas por café árabe aromático. Nos souks, mercados tradicionais, é possível experimentar uma variedade de petiscos e doces, como o lukaimat, bolinhos fritos com calda de açúcar. Número 12. Ilhas de Doha. Doha, a capital do Catar, é cercada por várias ilhas artificiais e naturais que adicionam ao seu charme urbano. A mais famosa é The Pearl Qatar, uma ilha artificial que oferece residências de luxo, marinas, lojas e restaurantes de alta classe. Outra ilha notável é Al Saflia, um destino popular para atividades de lazer, como passeios de barco, natação
e esportes aquáticos. Essas ilhas foram desenvolvidas para melhorar o turismo e proporcionar espaços de lazer tanto para os moradores quanto para os visitantes, refletindo o esforço contínuo do Catar em diversificar sua economia e atrair turistas internacionais. Assim, o Catar se apresenta como uma nação de contrastes fascinantes e um futuro promissor. Desde sua rica cultura até seu desenvolvimento moderno, o país continua a surpreender o mundo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais explorações incríveis por esse nosso belo mundo. Até a próxima!